Pessoal, o primeiro passo para sermos abençoados é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia Sagrada fala por que é que nós devemos crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz aqui em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, como ele foi no passado. Ele faz as mesmas coisas hoje que ele fez no passado. E ele quer fazer na sua vida como fez na vida daquelas pessoas que o procuraram nos dias que ele esteve aqui no mundo. E a gente precisa crer na palavra. Precisamos fazer aquilo que nós entendemos quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação. Temos que deixar Deus falar ao nosso coração e buscar de Deus a revelação daquilo que Ele tem para nós. Lá no primeiro capítulo de Deuteronômio, o Moisés estava recordando com o povo o dia em que os israelitas cometeram um grande erro das suas vidas. O Senhor os havia tirado da escravidão do Egito. Tinha feito inúmeros milagres perante os olhos deles, e quando eles chegaram diante de uma região montanhosa, que era a terra dos amorreus, o Altíssimo ordenou que eles entrassem e tomassem posse daquela terra. Era a terra que Deus estava dando para eles, conforme a promessa. No entanto, o povo achou que era melhor eles enviar alguns homens para ver se era mesmo como o Senhor tinha dito. No versículo 19 está escrito assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. E então vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus. Moisés estava falando para eles. Chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Meu irmão, quando Deus nos abre a palavra, quando a gente sente que Ele está dando para nós uma missão, Ele já está preparadíssimo para nos colocar naquela bênção. Porque toda palavra que Deus envia, para mim e para você, dentro dela tem o poder dele para fazer aquilo que ele tem anunciado. E aquele povo tinha somente o quê? Que subir e possuir aquela terra, porque Deus já havia dito que daria aquela terra para eles. Eles não tinham que temer nada e nem ficar assustado com nada. Eles não podiam ter duvidado de Deus, mas eles quiseram agir com cautela. Eles acharam que podia ser que não era bem do jeito que Deus falou. E eles acabaram vendo aquilo que o diabo queria que eles vissem, que era a impossibilidade de conquistar a terra. Eles se assustaram com os gigantes que estavam ali, e nem se lembraram de todas aquelas maravilhas que eles tinham visto Deus fazer no Egito. Como Deus livrou eles da mão de Faraó. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, para que é que você tem que pedir a Deus uma prova do que Ele está te dando, se você sabe que Deus é bom? Por que duvidar? Entendeu a palavra? Assuma. Sentiu Deus falar com você? Obedeça. E às vezes você não está vendo a coisa toda, porque os nossos olhos são limitados. A mente humana é limitada. A palavra é como se estivesse fechada muitas vezes, e ela vai continuar fechada até o dia que nós crermos nela. Na hora que você crê naquilo que Deus está te falando, a palavra se abre e Deus faz a obra por Ele mesmo. O povo nem sempre aceita a direção de Deus. Quem ouviu de Deus que deve fazer e não faz, não busca, não aceita o conselho, o que acontece? Quebra a cara.
Se a gente entende que Deus está falando, faça isso, você não tem que buscar conselho de ninguém, não tem que aceitar nada que ninguém diga para você. O Moisés, ele titubeou na hora. Quando o povo falou para ele: olha, Moisés, seria bom se nós enviássemos alguns espias para ver a terra. O que aconteceu? Moisés aceitou, ele foi orar a Deus e Deus permitiu. Porque muitas vezes Deus permite que a gente faça segundo a nossa fé. Se a gente não tem fé, a gente acaba fazendo besteira. Quando aqueles espias retornaram, então eles trouxeram a má notícia. E isso fez um estrago muito grande naquelas pessoas que não estavam em comunhão com Deus. Resultado, eles choraram a noite inteira, desejaram até voltar para a escravidão no Egito. Aquela atitude desgostou muito o Senhor. A terra estava diante deles. Eles tinham somente que subir e possuir a terra. Mas decidiram aceitar a opção para que fosse com cautela. Consequência foi desastrosa, porque quando aqueles 10 espias que voltaram lá deram a má notícia, eles afastaram o povo do plano de Deus. E por isso eles tiveram que caminhar 40 anos no deserto. A entrada deles na terra prometida só foi permitido quando morreu o último homem que naquele dia tinha mais de 20 anos. Quanto tempo tem sido desperdiçado por muitas pessoas hoje que deixam para depois o momento de assumir a bênção. Na verdade, algumas pessoas já até se desclassificaram e se não se arrependerem de fato e não buscarem o perdão de Deus, não vão entrar na terra das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que a gente não está conseguindo tomar posse. Não porque Deus mentiu, mas porque não estamos crendo. Deus havia dito aos israelitas que eles deviam subir e possuir a terra. Se eles tivessem obedecido, Deus teria ido na frente, abrindo o caminho. Quanta angústia aquele povo sofreu por caminhar pelo deserto durante 40 anos. Quantas coisas boas eles perderam por não estarem na terra que lhes foi entregue. E conosco acontece a mesma coisa hoje. Quem desiste de seguir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele mandou, fica perambulando pelo deserto da vida, de um lado para o outro, e não consegue coisa nenhuma. Seja firme na fé, jamais deixe de fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Deus ama aquele que o ama. Então, versículo 22 diz assim: então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Olha que tolice! Eles queriam que alguns homens fossem na frente para depois voltar a ensinar para eles o que eles deviam fazer. Deus já tinha ensinado, é subir e possuir a terra. O que mais eles queriam? Só que o Moisés, ele vacilou. E ele diz aqui: me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Os israelitas, eles viram a glória de Deus no Egito. Eles viram todas aquelas pragas que Deus mandou. E viram como Deus tirou eles de lá sem que uma pessoa sequer morresse. Com grandes sinais, prodígios, Deus tirou eles do cativeiro. Quando chegou a hora de Deus cumprir a promessa na vida deles, eles começaram a impedir Deus de realizar o trabalho. Que a gente não seja como esses israelitas. A gente não pode deixar o medo tomar posse de nós. Nós devemos fazer tudo o que Deus mandar, porque senão vamos quebrar a cara. O Redentor os havia conduzido e colocado eles diante do território dos amorreus, para que eles subissem e possuíssem a terra. Mas quando eles receberam as ordens para subir, eles vacilaram.
E como desculpa pediram a Moisés que enviasse outros homens antes para ir ver a terra, para ver se era como Deus havia dito. Por que Deus os haveria de enganar? Para eles, o que ocorreu no Egito não representava mais nada, eles já tinham esquecido. E muita gente hoje tem sido tentado a cometer erro parecido. Deus promete uma coisa, a pessoa lê, entende a promessa, mas esquece que Deus é poderoso para cumprir. O Moisés acabou atendendo o pedido deles, e essa atitude mostrou que os hebreus estavam apavorados. Se eles tivessem obedecido ao que fora dito, no abrir e fechar de olhos eles estariam de posse da terra. Mas por terem formulado essa opção, achado que tinha que mandar a pessoa para espiar antes, para ver se Deus estava falando a verdade, eles não agiram bem. Então Deus permitiu que fosse enviado 12 espias. Quando eles voltaram, trouxeram má notícia, infamaram a terra e tiveram que andar 40 anos pelo deserto, vivendo em tendas, até que o último deles, com mais de 20 anos, que era a idade que o Senhor julgou ser de responsabilidade, até que o último morresse de morte acidental ou natural, ou então só depois disso, com muita luta, eles puderam entrar em Canaã. Jamais tente negociar com aquilo que o Senhor diz, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo, e o que Ele promete é garantido. E se nós nos amedrontarmos, nós ofendemos a Deus. Acredite no que Ele fala. A palavra dele é a verdade. Se tivesse obedecido, o povo teria visto como é recompensador confiar em Deus. Mas mesmo diante dos domínios dos amorreus, tendo apenas de subir e possuir a terra, os israelitas temeram. Então eles caminharam pelo deserto ao longo de 4 décadas. Meu querido, ignore as ameaças do acusador. Não deixe o diabo te intimidar. Não deixe ninguém falar para você que aquilo que Deus falou não vai dar certo. Você tem que falar e agir como Deus falou com você. Creia no que Ele diz e a batalha vai ser mais simples do que você pensa. Quando o medo se impõe, o diabo sai ganhando. Aquele povo não deveria, mas eles se assustaram. Por que não dá crédito ao que Deus diz? Deus só precisa que nós sejamos obedientes e realizemos os seus desígnios. Confie no Senhor e Ele fará o necessário. O erro daquele povo foi não ter dado crédito ao Altíssimo. Quando Ele declara que vai fazer algo, quem tem juízo assume como obra realizada. Aquele que duvida erra, porque se não cumprir a ordem de Deus, você jamais vai agradar ao Pai. A palavra é a verdade. Nunca devemos nos preocupar em saber se ela é como o Senhor diz. Claro que é. O que sai da boca de Deus é sempre correto. Quando você entender na Escritura o que você tem que fazer, faça conforme elas te orientam. Sem dúvida, Deus não nos prometeria algo ruim. Ele é completo, é perfeito nos seus planos. Portanto, a nossa melhor decisão é obedecer o seu mandado. Se fosse um homem que tivesse prometido, tudo bem, você até deveria examinar se era mesmo como ele estava dizendo. Mas quando Deus fala, não tenho que duvidar. Se Deus falar algo com você, acredite. Os israelitas não creram. Quando ele falou que deviam subir as montanhas dos amorreus e possuir a terra deles, porque Deus ia agir a favor deles, como ele agiu no Egito. O faraó teve que se dobrar diante do poder de Deus. Não tem quem se sustenha diante de Deus. Não tem quem possa resistir. Aquela ideia de espia não veio de Deus. Por isso é que a ira divina levou aquele povo a caminhar 40 anos pelo deserto. Olha só, se você sente no coração que você deve ler esse livro aqui, não discuta com Deus. Se Ele tocou no seu coração, mostrou para você que essa leitura vai te ser útil em algum momento da sua vida, você deve comprar esse livro.
R$ 75 no Pix ou 5 parcelas de 15 no cartão. Para pedir o livro é só você enviar um e-mail para tiolaercio@entendabiblia.com. Deixa eu orar com você agora, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, que coisa insana fizeram os filhos de Israel naquele dia. Eles tinham a tua promessa. Deveriam ter entrado e tomado posse da terra, daquilo que o Senhor estava dando a eles. Mas eles duvidaram da tua providência e não fizeram. Certamente o Senhor iria adiante deles, abrindo o caminho. Mas a falta de fé os levou a ficar vagando 40 anos no deserto. Pai, nós não queremos ficar marcando passo no mesmo lugar. Não queremos andar em círculos nessa vida, porque temos muito que conquistar. As tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Meu Deus, a vida de muita gente está num deserto há anos. A pessoa não consegue sair do lugar. Mas o Senhor já deu a bênção. Só que essa pessoa ainda não entendeu e ainda não assumiu. Mas agora os olhos dela estão sendo abertos. E Pai, ela vai tomar a decisão certa. Eu peço perdão por todas elas, Senhor. E por todas as vezes que não confiamos em Ti. Queremos Te honrar sempre. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade. Tu és o nosso guia. E as más notícias nunca nos meterão medo, porque não nos deste o espírito de covardia. Esse espírito nunca vai nos governar. Em nome de Jesus, nós amarramos o mal, mandamos embora para sempre. Bendito seja o Senhor, hoje e eternamente. Amém.